Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast no Muito Além da Lei, onde eu tenho aqui o prazer de conversar com você sobre assuntos relevantes de uma forma leve, de uma forma descontraída, descomplicada. A gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre lei, a gente fala sobre desafios e hoje, em especial, eu tenho a honra e o privilégio de receber não apenas um, mas dois amigos queridos, dois convidados brilhantes, dois advogados tributaristas brilhantes para falar sobre um tema que faz muita diferença na sua vida. O nosso tema de hoje é reforma tributária na vida real, o que muda no teu bolso e o que ninguém te explica. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui a luxuosa companhia do Dr. Renan Cavalcante, que atualmente é conselheiro do Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará, Cefaz. Ele tem mais de 12 anos de dedicação exclusiva no direito tributário. Ele é advogado de grandes empresas, formado pela Universidade Federal do Ceará, também especialista na área de direito tributário, em gestão de negócios e em outras coisinhas também. Temos aqui também comigo o Dr. Roberto Novaes, que é especialista em reestruturação e planejamento tributário, especialista também em direito tributário, também formado pela Universidade Federal do Ceará. Eu tô até colando aqui porque o currículo deles é extenso. Então, eu tenho o privilégio de dar aqui as boas-vindas aos meus queridos amigos. Amigos, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por terem separado um pouquinho desse espaço aqui pra gente conversar sobre a reforma tributária, um tema que tem povoado a cabeça de muitos brasileiros, que tem sido objeto de muita notícia informativa e desinformativa, de muita lenda urbana. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso de uma maneira leve e que seja compreensível, né? Porque às vezes o jornal faz a coisa parecer pior do que o que realmente é. Ou não é? E às vezes melhor também. Não, primeiramente, muito obrigado pelo convite, meu amigo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho da reforma. A gente vai falar de alguns aspectos que são verdade, né, que a gente vê na mídia, outros que nem tanto. A reforma, você vai ver que ela teve uma ideia inicial de ser simples, justa e eficiente. Você vai ver que no final das contas ela nem é tão simples, nem é tão justa e nem é tão eficiente assim. Então existem algumas nuances que a gente vai vendo na prática, né? A gente vai percebendo que a gente, na verdade, vai aprender a pedalar pedalando, né? A gente tem aqui uma reforma que ela é muito extensa. Ela, de fato, altera profundamente o panorama tributário do Brasil e muita coisa ainda não está definida. Então, em vez de ser um mapa de como é que as coisas vão ser, ela é, na verdade, uma trilha nova que vamos trilhar juntos, do zero, né? Então, a gente vai aprender muitos dos problemas, né? São problemas novos, são problemas que eles não são previsíveis. Então, o que a gente está fazendo? Tentando antecipar muitos desses problemas com base na experiência que a gente tem. A gente tem uma boa carreira já no mercado. A gente vem assessorando grandes empresas há um bom tempo. Então, a gente sabe mais ou menos onde é que o calo vai apertar, né? Eu acho que a gente trouxe aqui algumas ideias de comentário, né, sobre a reforma. Quer falar alguma coisa, Roberto? Claro, Começando. A gente trouxe alguns insights que, obviamente, ainda vai ter a oportunidade de falar sobre eles, mas principalmente, Renan e Alanderson, que eu vinha pensando, como eu venho trabalhando muito com reestruturação de empresa, o que a gente vê é que, apesar de uma reforma que já foi aprovada, digamos assim, da noite para o dia... Aprovada, né? Porque tem vários pedacinhos que ficaram pelo caminho. Ficaram, de fato. É a nossa jabuticaba legislativa brasileira. Eu amo o Brasil, porque o Brasil é uma fonte inesgotável de absurdos jurídicos e de curiosidades jurídicas. Sempre tem uma jabuticaba nova. Quando você pensa que você já comeu o pé inteiro, vem uma coisa nova. Isso, exatamente. Que foi algo que é importante, muda com o país para sempre, e que foi aprovado às pressas. Não se sabe até que ponto as pessoas, os parlamentares que aprovaram, eles entendem do que eles estavam falando, e que muitas vezes, até quando a gente vai tratar de planejamento tributário com uma empresa, de fazer a reestruturação, a primeira coisa que a gente pergunta é para o setor fiscal. E a reforma? As pessoas não sabem. A maioria não sabe nem que foi aprovada. Não sabem. Dado o fato de que grande parte dos nossos parlamentares eles têm dificuldades com as regras gramaticais mais básicas, eu acredito pouco provável que alguns, eu não estou nem falando muitos, eu estou falando alguns deles entendam
o que foi falado, tratado e votado. Então, assim, só nos resta agora, como advogados, apertar os cintos, confiar em Jesus Cristo e depender dos tributaristas para nos salvar desse mar. Historicamente, essa reforma ela já vem sendo pedida pelo nosso sistema tributário, vem demandando essa reforma há muito tempo, Alanis, sabe? Sendo que o que acontece? Ela nunca se desenvolveu da maneira que deveria. Então, eles criaram essa ideia de reforma, ela veio meio que... Houve, de fato, algumas consultas públicas, houve algumas reuniões com segmentos, determinados segmentos, os mais próximos, né, do Os que têm governo. lobby, né? Exatamente, os que têm lobby. Então, houve uma certa discussão, mas ela foi muito, a meu ver, muito curta para o impacto que isso vai gerar no nosso sistema. Porque ela é uma reforma que não é completa, mas ela é em todos os tributos que envolvem o consumo. Então, ela é abrangente, não é completa, mas é abrangente. Porque, por exemplo, imposto de renda, CSL, esses aí não estão abrangidos ainda, mas já há projetos para abarcar também essa parte. Então, a gente está falando aqui de tributos sobre o consumo, que são grande parte da arrecadação nacional. Então, assim, uma coisa que eu... E que muda a vida de todo mundo na real, né? Isso, mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, eles querem sempre trazer como se fosse algo muito bom para o país, que fosse ser simplificado, justo, eficiente, sendo que, se a gente parar para pensar, o sistema tributário ele funciona da seguinte maneira. Ele tem a Constituição, tem as leis e tem as normas infraconstitucionais. São as coisas que são decretos, são normativas. Se eles quisessem baratear, tornar mais barato, poderiam ter mudado a lei. Se eles quisessem simplificar, poderiam ter mudado as instruções normativas, os decretos, que simplificassem as obrigações acessórias. Mas eles foram na Constituição, que é onde tem o quê? Os poderes, os limites, a limitação dos poderes de tributar e a repartição de receitas. Então, o que a gente tem, na verdade, é que hoje a gente tem impostos municipais e estaduais que eles vão passar a ser geridos basicamente pelo governo federal. Então, em vez do município ter seu poder próximo, financeiro, e o estado ter seu poder financeiro mais próximo, eles vão estar dependendo de um setor centralizado, que vai ser o comitê gestor do IBS, que vai arrecadar tudo para depois distribuir. Então, a gente tem aqui uma mudança, na verdade, de poderes. Tá? Engraçado, Renan, que enquanto eu estava falando sobre isso, eu não sou tributarista, não me especializei em direito tributário, mas a minha monografia, a minha conclusão de curso, ela foi em direito tributário e o tema dela era a justiça da divisão das receitas tributárias e o novo Pacto Federativo Brasileiro. Eu sempre fui um crítico muito feroz do nosso modelo federativo no que tange ao aspecto tributário da coisa. Sim. Porque quando você tem um federalismo real, você tem entes federados com autonomia orçamentária e fiscal e uma forte independência do poder central. Me parece que a gente historicamente já não tinha, porque nós não somos um federalismo real há muito tempo. Na verdade, essa figura ela foi um Ctrl-C, Ctrl-V do modelo americano. E para terminar de completar a situação, para você que está aqui acompanhando a gente, agora a reforma tributária centraliza no governo federal ainda mais uma coisa que deveria fazer uma diferença real na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente está aqui falando no nosso juridiquês, mas para quem tá assistindo a gente do outro lado, ele quer saber quanto é que vai ficar o preço do pãozinho, se o iogurte dele vai ficar mais caro, se a escola dos filhos dele vai ter reajuste, se o preço da gasolina finalmente vai chegar em patamares aceitáveis, ou se nós vamos finalmente pagar R$10 o litro, que eu acho que provavelmente nos próximos meses acontecerá. Ele quer entender se o governo vai continuar botando a mão no bolso dele com o imposto sobre operações financeiras básicas. Então, o cara que tá lá vendendo cachorro quente lá na barraquinha lá do hot dog, ele quer saber se ele vai pagar mais. Então, assim, no final das contas, você vê um ente federado super poderoso em detrimento daqueles entes federados que, de fato, mudam a vida das pessoas. Então, pelo que vocês estão me dizendo, justiça nessa divisão já não vão ter muita. Isso. Então, assim, a prioridade jamais foi baratear para o contribuinte. Até porque, como eu acho que até o Roberto vai poder falar um pouco melhor, a gente está migrando de um sistema que a gente conhece as alíquotas, conhece o quanto paga, para um modelo que a alíquota nem está definida ainda. Então, a gente está está criando uma mudança, saindo do ponto A e não sabe onde é que vai chegar. Estima-se que a alíquota vai ser entre 26% e 28%, sendo que é ainda uma estimativa. Então, tudo vai depender da arrecadação, porque em vez de a gente
de a gente saber para onde está indo, a gente está vindo de trás para frente com base na arrecadação. Então, você perceba que o foco não é baratear. O foco é manter a arrecadação ou aumentar, jamais diminuir. Não, e eu tô dando risada disso, amigo. Não é debochando de ti, não. É porque, assim, eu tenho 8 anos de formado, sou advogado. Não faço ideia de como vai ficar essa situação. Tu tem quantos anos de formado, especialista em direito tributário? 12 anos. Robertinho, quantos anos? 5. Se a gente que tá aqui com, pelo menos, no mínimo aqui, uma década de conversa sobre conhecimentos jurídicos adquiridos, seja como profissional ou antes de se formar, a gente não faz ideia do que a gente tá falando. Eu imagino a pessoa normal... Para pra pensar, por 5 segundos, se coloca no lugar do cara da vida real. É absurdo. É surreal. Ele olha pra isso, ele deve pensar, estão me roubando. Não, e o pior é que eles colocam eles divulgam, fazem todo um marketing como se fosse um mar de rosas. Né? Sendo que toda a motivação por trás, ela é no mínimo duvidosa. Né? Eles falam, vamos acabar a guerra fiscal. E isso é ruim? Isso é ruim para quem? Porque a guerra fiscal... A chamada guerra fiscal são os entes, os estados brigando para saber quem coloca mais ali. Quem cobra menos. Quem cobra menos para atrair investimento. E eles colocam isso, eles divulgam isso como uma coisa negativa, sendo que é negativo para quem? Como é que o estado do Ceará atrai empresas? Para qual região? Como é que a gente vai atrair uma empresa para o interior do Ceará se a gente não tiver benefício fiscal? Detalhe que nós somos líderes hoje, o estado do Ceará é líder em diversos setores, como energia, por exemplo, que vocês trabalham muito bem, como moda e como outros setores, porque o estado do Ceará aplicou desoneração tributária pesada para incentivar investimentos em cidades do interior do estado ou em regiões de polo de desenvolvimento que originalmente não estariam na rota de investimento de grandes empresas. Exato, a gente tem setores calçadistas fortíssimos no interior com milhares de empregos. Então, quem garante que estes empregos não estão em risco? E para além de estado, Grupo Grandene, Grupo Dakota. Quantos mega empreendimentos a título de data center que vem se instalando aqui no estado, muitas vezes com alguma desoneração fiscal, como que eles vão ficar a partir de agora, onde não vai mais existir essa possibilidade? E as EPS e as ZEs do Porto do Pecém e outros, aqui a gente está fazendo um investimento bilionário no processamento de combustível limpo e investimento em uma série de coisas no Porto do Pecém. Se a gente tem o fim da guerra fiscal, o que impede que essas empresas, de repente, mudem suas intenções de investimento para outros estados? Exato. O que é que traz uma empresa do exterior para o Brasil, se não uma desoneração na carga tributária? Porque ele iria para um país que ele tem segurança e estabilidade jurídica, né? Se não fosse por um benefício financeiro. Então, assim, a guerra fiscal, ela é colocada de forma negativa, mas ela é um ponto de vista, tá? Então, assim, existem muitas cidades aqui que dependem praticamente de indústrias que vivem naquela região, né? Que se instalam naquela região. Então, a gente tem o cenário, sim, de que a reforma ameaça uma quantidade enorme de empregos. Sobretudo pela questão da distribuição dessa carga que vai ser modificada. Tá? A gente já pode entrar nesse assunto? Pode. Acho que a gente já podemos ir seguindo aqui, né? Porque vamos pro assunto. Se deixar meu amigo vir um debate aqui... Fale que senão, se for deixando, a gente vai falando. Mas vamos lá. Se deixar, meu amigo, acho que você vamos falando sobre alíquotas e cargas. Vamos lá. Pronto. Para a gente ter uma noção... Eu acho, Alanderson, que tem um ponto muito importante que a gente precisava falar, só para frisar. O que é que motivou essa reforma? Existe o motivo aparente e o motivo real, né? Como tudo no Brasil, né? Como tudo no Brasil. Como dizem, se o jabuti está em cima da árvore, alguém o colocou. Isso. Se você analisar a exposição de motivos da PEC, que se transformou na emenda constitucional, que nem, como o Renan disse, nem precisava ter sido emenda constitucional, eles falam em simplificação do sistema tributário brasileiro e também o fim da guerra fiscal. E aí a gente entra também nesse viés filosófico. Por que a guerra fiscal ela é algo negativo? Isso não seria paridade de armas para o desenvolvimento regional? Concorda comigo? E aí, passando isso, também a gente precisa analisar o que mudou no sistema tributário nacional e o que não mudou com essa reforma. Quais que são os problemas que existiam e quais que são os novos problemas e os que ainda se mantêm, que são praticamente todos. A reforma tributária, ela veio basicamente sobre o consumo, como o Renan falou. A gente não está aqui discutindo o imposto de renda ainda.
já vem sendo discutido. O que já... só te cortando. Claro, por o favor. que já em si muda um núcleo central das promessas de campanha do presidente Lula. E estou falando do senhor presidente da República Federativa do Brasil, porque ele é o chefe do Poder Executivo Federal agora. Então, ele é o cara que, no final da conta, assina o cheque. Era uma promessa do atual governo, no momento de campanha, de que a reforma tributária focaria em outras áreas. Focaria especialmente no imposto sobre grandes fortunas, focaria em aliviar a carga sobre o setor produtivo e não sei o quê. Aí ele faz exatamente o contrário. Ele avança sobre o consumo. Porque isso era uma das coisas que mais me chamou a atenção no momento em que saiu a proposta de emenda constitucional. Porque eu olhei para aquilo como não especialista, eu falei, nossa, eles estão realmente interessados no imposto sobre consumo. Porque o imposto sobre consumo, Alan, ele é mais fácil de ser cobrado. E menos visível. Exatamente. É menos visível. Que Isso é importante que fique claro pra você. Isso não é visível. Então ele tá aumentando onde você sente menos. Você vai sentir no preço, na inflação, Isso. no produto final da coisa. Mas você não vai sentir... Você não vai imprimir um boleto, uma GRU, e você vai pagar aquela GRU, que é aquele tributo ruim de pagar, que é o que você vê. Então o imposto diluído é mais fácil de você E empurrar o a goela imposto sobre abaixo. consumo, ele é o mais cruel com a população. Porque ele Ele é o que mais impacta o menor contribuinte. ele é invisível e ele é indistinto. Porque o que eu pago de imposto em uma saca de arroz, você também paga, o pobre também paga, o milionário também paga. Então, sendo que imagine aí, se você tiver R$1 de imposto numa saca de arroz, esse R$1 de imposto para você é um percentual ínfimo da sua renda. Mas para quem ganha pouco, é um percentual grande. Para quem é milionário, é nada. Então, o problema do imposto sobre consumo é que ele é indistinto, que é a chamada regressividade tributária. A progressividade é um imposto que ele acompanha a sua capacidade de contribuir. E a regressividade é justamente o contrário. Por ela ser fixa, ela impacta indistintamente quem é rico e quem é pobre. Onerando automaticamente quem tem Todo menos mundo, recursos. exatamente. Então, quem é mais pobre, paga mais. Exatamente. Proporcionalmente para ele, o imposto que tem numa saca de arroz é muito mais alto do que para mim ou para você ou para um grande empresário. Então, é um imposto que realmente ele é muito danoso, tá? Mas é o imposto que o Brasil mais adota justamente porque ele é eleitoreiro. Ele é invisível, ele é embutido. Foi como o caso do imposto das blusinhas. Sim. Que a Janja até falou que não é você que vai pagar, quem vai pagar é a empresa. Não é você que vai pagar. E a empresa paga de onde, né? O dinheiro da empresa surge magicamente. A empresa não paga imposto. A empresa repassa imposto. Transfere imposto. Então não né? adianta você achar que... não, eu não vou cobrar de você, vou cobrar da empresa, porque isso tudo vira custo. Então você vai cobrar, você vai aumentar o IOF, você vai aumentar o valor dos empréstimos, vai dificultar a produção... E isso vai impactar no custo final das coisas. Até a Sempre restituição assim. do imposto indireto é mais dificultosa. Tudo isso é um grande problema. Que facilita também a outra ponta que a gente vai conversar um pouco mais na frente, que é o grande volume de medidas de recuperação de crédito tributário, que nos últimos anos se tornou algo difundido. Até então era uma realidade pouco conhecida, sobretudo pelo setor produtivo, pela indústria, que é muito penalizada porque ela acaba sendo substituta tributária de um monte de coisa. Então a indústria, as empresas de maneira geral, elas abriram o olho e tese do século e ver esse monte de outras coisas aí. Então, o governo entendeu que se ele avança nessa coisa com o setor produtivo, onde é identificável e mensurável, porque as grandes empresas têm enormes departamentos tributários, contadores, advogados, uma estrutura jurídica para se defender do fisco, ele não ia ter tanto êxito. Mas se ele dilui no consumo geral, o consumidor final, ele não tem como fazer isso. Ele não vai parar para fazer isso. Ele não vai parar a vida dele para identificar quanto ele tá pagando. Tanto é que eu acho inócuo aquela medida. Acho que é só como efeito realmente pedagógico. De você ver na nota quanto você tá pagando de imposto naquele produto que você comprou. Média. É educativo, porque assim, você vai fazer o quê? Você vai entrar com um processo para exigir o imposto que você pagou indevidamente naquilo? Você não vai fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. É lógica básica. Então, assim, você parar para... Você quer saber se a reforma vai simplificar? Basta você saber do seguinte dado. Metade da lei que foi aprovada são regimes especiais. Então, assim, metade. Ou seja,
Pra você entender, tá? A gente colocou todo mundo no bolo. Aí tava todo mundo no bolo, mas quem tem lobby, quem tem senador, quem tem deputado, aí já fez lobby com o Congresso. Aí não, esse daqui é categoria especial. Esse vai pagar menos, esse vai pagar menos. Vamos citar Vamos começar pela gente? Eu gosto sempre de começar cortando na própria carne. Nós estamos incluídos nas categorias especiais. Eu sei que a gente ganhou um monte de privilégio tributário, né? Fomos excluídos já, a advocacia foi excluída. O AB trabalhou em cima aí e conseguiu que a gente fosse também uma das classes que ganhou generosas medidas de isenção aí nessa brincadeira. Além da gente, vem quem mais? Quais foram as categorias que ganharam? Tem medicina, tem... farmacêutica entra também. Tem construção civil... Tem tantos Ou setores. seja, o PIB brasileiro. Sim, realmente metade. De fato, metade da lei são regimes especiais, 15% a 20% são regras de transição, parte da lei é o imposto seletivo. Então, assim, de normas realmente dos impostos novos, é tipo 1/4 da lei. Então, assim, não vai haver a simplificação como a gente está imaginando. Então, a gente já responde uma pergunta aqui. Vai ficar mais caro viver no Brasil? No geral, sim. Porque não apenas vai modificar para encarecer para a maioria, como também tem o custo Brasil da incerteza. Porque durante a transição, então a gente está falando aqui de até 2033, a gente está falando aí de um sistema híbrido. Né? As empresas vão pagar os dois sistemas. E aí, todo esse risco vai ter que estar embutido no preço. Então, peraí. Bola no chão com jogar de botão. Deixa eu ver se eu entendi mesmo. Eu, pequeno empresário, dono de uma pequena facção, Maracanaú, a gente tá gravando no estúdio que fica em Maracanaú. A gente tem uma série de empresas, o maior polo industrial do estado do Ceará está instalado a menos de 2 quilômetros de onde nós estamos. Essas empresas aqui do lado não precisam ser as maiores, as menores, as de médio porte, pequeno porte. Elas vão continuar pagando 2 sistemas tributários diferentes. Elas vão ter que fazer 2 apurações diferentes, 2 justificações diferentes, e elas vão ter que se esclarecer para a Receita de 2 sistemas diferentes. De uma forma que a gente ainda nem sabe como vai ser regulamentada. Certo? Porque a gente Façam contabilidade. Porque, a profissão do futuro. Porque o que a gente tem de reforma tributária até o momento é uma emenda constitucional que autorizou a criação de 2 tributos, IBS e CBS, e o imposto seletivo também, e uma lei complementar que instituiu esses tributos. Mas ainda não se regulamentou como é que vai ser a gestão, fiscalização, a administração e os litígios, a resolução de litígios, nesse meio nada tempo, disso. A gente ainda pode deixar essa regulamentação pelas portarias normativas da Receita Federal? Eles delegaram grande parte para ela. Então, assim, a gente está, de fato, numa situação Só para te explicar, amigo que está nos acompanhando. A gente tem, no Brasil, a Receita Federal, ela é usada sempre que o Legislativo e o Poder Executivo, eles querem fazer alguma coisa, eles não têm coragem. Porque quando eles precisam fazer alguma coisa que vai tirar dinheiro do teu bolso, eles precisam passar por um processo legislativo longo, demorado, e que demandam capital político que eles não têm, porque eles não são levados a sério, porque os nossos políticos são ridículos. Então, como eles são muito ridículos, e eles sabem que desde a Magna Carta, com o rei João sem terra lá na Inglaterra, imposto significa rebelião e camponês nos portões, com forcado e tocha, eles já entenderam que quando eles delegam para a Receita Federal, eles vão poder te roubar e tu não vai poder fazer nada, porque a Receita Federal, ela é a vítima, ela é o juiz, o investigador e o júri. Que divertido. Você entender melhor o que eles estão construindo um sistema onde você não tem como se defender. Basicamente, eles vão dizer quanto você tem que pagar e você tem que agradecer pelo privilégio de manter o governo. E você resumiu aqui os 4 pontos da complexidade da carga tributária do sistema tributário brasileiro, que existe desde sempre e não vai deixar de existir. Que o que é? Primeiro ponto, dinamismo. Por que o dinamismo? Porque quem dá as cartas do jogo hoje é a Receita Federal, certo? Que ganha poderes agora super especiais, né? Isso, fica maior ainda. Vai aumentar o dinamismo. Veja bem, vai aumentar. A Receita Federal cria e muda as regras do jogo. A gente tem também a quantidade enorme de obrigações acessórias. Vai ter um segundo órgão, que vai ser o Comitê Gestor do IBS, que vai ser praticamente tão grande quanto a Receita. O que em si já é um escândalo, porque se eu sou o titular do crédito tributário, eu não deveria ser a pessoa que estabelece as alíquotas que vão ser cobradas. O parlamento existe para quê?
A minha grande pergunta é, né? Porque assim, o que é que depende do parlamento? O que é que de fato passa pelo processo de consulta ao eleitor? Porque em última essência, a gente fala sobre vários aspectos técnicos jurídicos, mas em última essência é o que eu, como eleitor, estou te autorizando, digamos, você fosse aqui meu senador, meu deputado, eu estou te autorizando a votar em meu nome para que eu seja obrigado a pagar por aquilo. Em que ponto eu concordei com isso? Porque o senador, o deputado, a galera lá toda que foi eleita para aquilo, estão delegando poderes para pessoas não eleitas estabelecerem as normas do jogo. Ou seja, eu não votei naquele cara. Eu não votei nele. Eu não concordei com aquilo. Por que ele agora vai definir quanto eu pago? Infelizmente, sim, essa prática também não é nova, tá? Isso acontece nos estados, nos municípios, na Receita, desde sempre. E a gente esperava que com a reforma isso fosse alterado para ser mais esclarecido, né? Assim, o que a gente vai tributar, o quanto a gente vai tributar, onde a gente vai tributar, e tivesse menos delegações. A própria Constituição, ela delegou quase tudo para a lei, e a lei está delegando grande parte para as coisas inferiores. Para o regulamento, para o que pode ser assim, alterado a qualquer tempo. E volta para aquilo que a gente estava falando no início, né? Eles não entendem o que eles votaram. Alan, essa bagunça é tão grande que a gente não sabe nem a quem recorrer judicialmente se der algum problema. Hoje, o nosso sistema judiciário não comporta nenhuma discussão envolvendo esses novos tributos da reforma. Porque o IBS, que vai ser a junção do ISS e do ICMS, ele vai ser administrado pelo Comitê Gestor, que é um órgão federal. E sabe o que é mais assustador, Renan? Ouvir isso de ti, assim, só pra situar vocês. Eu, Renan e Roberto nos conhecemos porque trabalhamos juntos. Isso. Em um dos melhores, há um tempo atrás, em uma das melhores bancas de advocacia que o Estado do Ceará oferta a título de assessoria jurídico-tributária, né? Então, a gente tá falando aqui de pessoas que têm know-how, que têm networking, conhecimento, que têm meios. Então, quando eu escuto de um advogado do teu quilate, que você diz assim, eu não sei a quem pedir, eu não sei contra quem devo ir, eu não sei, o procedimento não está definido, o caminho não está estabelecido, e a gente está falando de um profissional que tem histórico nisso, de um profissional que tem conhecimento disso, você deixa a coisa muito mais assustadora, o contorno é outro, completamente diferente, porque você olha... Imagina a situação, por exemplo, de alguém que não é especialista no assunto, de alguém que não entende disso. De um advogado que tem que fazer aquela assessoria full service para uma empresa de pequeno porte e você tem que auxiliar ele quando ele é cobrado por uma multa gigantesca. Não vai ter como. Não dá. De fato, porque você, como agora vai ser algo federal, você teria que recorrer à Justiça Federal. Sendo que eles não querem dizer que é federal, justamente para não dizer que tiraram o poder dos estados e municípios. Então, esse comitê gestor, eles não querem dizer que é um órgão federal, querem dizer que é... Vai ser novo, vai ser tipo Brasília. Não é federal, nem é estadual, nem é municipal. Então, é Brasília, é novo. Que justiça eu vou buscar? É a justiça estadual? É a justiça federal? A federal... Contencioso administrativo? Então, assim, eles já identificaram, inclusive, que vão ter que fazer uma nova PEC, uma nova emenda constitucional, para modificar essa questão das competências do judiciário, porque não, do jeito que é hoje, não tem a quem recorrer. Porque esse comitê gestor, ele não é municipal, ele não é estadual e ele não é federal, supostamente. Vai ser basicamente o SUS. Porque o SUS, ele é assim, né? Ele é uma divisão de competências entre Estado, União e municípios. Quando você, usuário do sistema, precisa, por exemplo, de uma cirurgia de alta complexidade, de um medicamento extremamente caro, aí eles começam a empurrar um pro outro e dizer, um diz que é competência federal, outro diz que é estadual, outro diz que é não sei o quê. Só que agora com o SUS a gente já tem uma estrutura jurídica mais estabelecida, então você já tem uma jurisprudência. Agora nisso daqui eu tô entendendo que a terra virou terra de sem lei, assim, literalmente. Porque eles não querem dizer que é federal. Obviamente, historicamente, todo órgão que é composto de vários estados ou vários municípios, ele é federal. Um órgão, federal. Ele é supraestatal. Então, se ele não é de uma das unidades da federação, ele é supraestatal. Porque, vamos lá, a grosso modo, o que é que vai acontecer a nível de reforma? ICMS e ISS vão virar o IBS, certo? Imposto sobre bens e serviços. Imposto sobre bens e serviços. Isso, agora a gente tem o IBS. Isso, que também é uma hipótese de incidência que está no ar, certo? O IBS incide sobre quais operações, exatamente? Quais são, onde é que qual é o fator gerador? Para você entender, tá? Fator gerador é a operação que dá causa à cobrança do tributo. O ICMS, ele era sobre circulação de mercadorias. Que é estadual. O ISS era sobre serviços. Municipal.
O IBS, ele vai incidir sobre bens e serviços. E vai ser dividido a receita entre Estado e município. Isso. E o que não for bem vai ser considerado serviço e é isso. Qual é a alíquota desse novo IBS? Esse novo maravilhoso veículo? Ainda não se sabe, porque essa alíquota será definida, por incrível que pareça. Ainda não se sabe quanto será, certo? Por isso esse estudo e essa preocupação tributária, mas o que se espera é que seja algo em torno de 25%. A gente espera a Eu cobrança acho que a desse... estimativa já aumentou. Já Eles estão aumentou? sempre aumentando. Já está chegando, acho que em 28. A gente espera o início Assim. da obrigatoriedade da cobrança deste tributo a partir de quando? Ano que vem já começa a fase de testes, certo? Mas como vacatio legis, na falta de termo jurídico adequado, eu estou usando vacatio legis aqui. Não. Né? Vamos lá. Essa experiência é tipo o vacatio legis? Existe, mas não existe? Valeu, mas não está valendo? Como é que é o isso? que eles vão fazer, Alan, é começar com pequenas alíquotas para fazer todos os testes. Então, por exemplo, você paga 20% de ICMS hoje. Você vai pagar 19%, por exemplo, e 1% de CBS, entendeu? Ele vai tentando fazer um agregado das alíquotas. Em 2026 vai ser o primeiro ano em que a gente vai ver, ainda que pequeno, o IVA dual. Imposto sobre o valor agregado dual, porque ele vai ser dividido entre CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir PIS e COFINS, certo? Essa daí é federal e não tem discussão. E o IBS, que é justamente o imposto sobre bens e serviços, que vai ser, digamos assim, a soma do ICMS e do ISS. Ano que vem vai ser cobrado 0,9% de CBS e 0,10% de IBS. Então, basicamente, esse IVA dual é como se ele fosse um guarda-chuva maior que reunisse todos esses outros tributos abaixo dele. Ele vai ser cobrado junto ou separado? Eles justamente quando começa assim, a questão da complexidade da coisa, eles são impostos como se fossem irmãos. Eles vão, na teoria, ser exatamente iguais em termos de regulamentação, sendo que a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, vai ser federal, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, vai ser esse que é um Frankenstein, né? Mas o boleto vem junto ou separado? A dúvida Não é... se sabe ainda. Não tem regulamentação. Não se sabe como ainda. que vai ser a administração. O departamento financeiro das empresas... Vocês estão dormindo? Como é que tá sendo assim esses dias? Tá tudo bem? Tá puxado. Tá puxado. Agora eu entendi porque que eu ligo pra eles. Eles sempre me atendem, tá? Eles não são mal educados, não, gente. Eles são maravilhosos, meus amigos. Mas sempre que eu ligo pra eles, eles estão ocupados em reunião. Eles me retornam depois. Mas, gente, eu realmente imagino que essa esquizofrenia deva ser, assim, preocupante. É um absurdo. Porque até agora, pelo que eu entendi, a gente não sabe a alíquota. Não, é estimada. A gente não sabe como vai pagar. E a gente não sabe quem vai receber. Porque o maior medo do contribuinte brasileiro hoje é o quê? Ele não pagar no tempo devido e ser penalizado por essa ausência do recolhimento. Porque essa ausência do recolhimento, que pode inclusive retroagir no tempo, né, nesse espaço de 5 anos para trás, gera um cenário de insegurança jurídica para o contribuinte de desespero. Mas eles estão bem confiantes que isso aí vai ser mitigado, né, vai ser facilitado por um mecanismo chamado split payment, que é tipo... Como é que eu posso dizer? As operadoras de cartão, por exemplo, elas vão funcionar como agentes de recolhimento. Então, na hora que você pagar um determinado serviço, ela já vai fracionar o que é imposto e o que é o seu dinheiro. Então, o que acontece é, se for pago a mais, depois você busca a restituição. Mas já vão pegar na fonte. Então, a ideia é já diminuir as apurações no final do mês e já pegar do que você vai receber. Você já vai receber líquido, porque o governo já vai receber tirado da fonte. Tu já pegou aí, né? Que ele já transferiu para o setor com maior poder financeiro hoje do nosso mercado a obrigação de se entender com o consumidor final sobre a cobrança indevida. Isso. Porque na prática, ao invés de acionar agora o governo federal, você vai acionar a operadora do cartão, que foi o agente de recolhimento. Pelo que eu tô entendendo é isso. Se ele recolheu indevidamente, você pode até chamar a União de alguma maneira. Isso. Mas a União é uma terceira interessada, digamos assim. No fato mesmo, a operadora do cartão de crédito fica com o bucho de ter que organizar o caos. E isso gera todo um problema para o empreendedor, porque em vez de você se organizar no seu fluxo financeiro, você já perde na fonte, né? Então, se tiver
tributado a maior, já vai tributar maior na fonte. Então, você que se vire depois para buscar os seus direitos. Onde a gente ainda não sabe, né? Como eu falei. E a parte mais legal, porque o repasse ele é automático. Quando você vai pagar um negócio... Hoje, isso é muito comum. Sobretudo quando você vai comprar em estabelecimentos maiores, você não vê muito isso, né? O preço do produto ou serviço no cartão, no débito ou no Pix, ele é igual. Mas quando você vai para estabelecimentos menores, pequenos negócios, você tem 3 tabelas de preço. Se for Pix, é um valor. Se for dinheiro, é outro valor. Se for cartão de crédito, é um valor. Se for débito, é outro valor, porque você tem taxas específicas para cada operação financeira. Sim. Então, na prática, isso quer dizer que a compra com cartão de crédito, que é hoje, se eu não estou enganado, me corrijam se eu estiver ficando louco, é hoje o principal mecanismo de pagamento que é utilizado no nosso sistema financeiro. Hoje, o cartão de crédito, eu acho que ele responde por quase 60% a 70% das operações. Eu acho que vem seguido do Pix, né? Acho que o Pix é uma das formas de pagamento também mais utilizadas, é enorme, porque movimenta dinheiro à vista, mas o mercado, a principal forma, a principal metodologia de pagamento, sobretudo por um instituto que é muito nosso, que é o crédito, é o cartão de crédito. Sobretudo para compras de alto valor, de grande valor agregado. Então, você pega o mecanismo principal de pagamento de todo um sistema financeiro e você transfere para os operadores desse sistema financeiro a obrigatoriedade de fazer o recolhimento do tributo. Existe algum outro país que é assim? Assim, desculpa a minha ignorância, é porque eu realmente estou tentando entender. Anderson, assim, vamos lá. A gente está pegando aqui, esse sistema que foi trazido, o sistema bancário, na verdade, do Brasil, ele é um dos mais desenvolvidos do mundo, né? Então, a gente tem um fisco também, o nosso fisco, né, nossos agentes de arrecadação, eles são realmente um dos mais avançados do mundo. Tecnologia para fiscalizar a gente tem então, de sobra. assim, se você for pegar outros países, o sistema bancário, ele não é tão desenvolvido, ele não é tão seguro, ele não é tão ágil quanto o nosso, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é uma mistura que a gente está trazendo eficiência de arrecadação de um país e jogando em um sistema bancário eficiente. Então, o que a gente vai ver aqui, eu acho que não é visto em outro país. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o setor bancário não é tão desenvolvido quanto o daqui. Eles não têm essa agilidade bancária como a daqui. Logo também, alguns sigilos e garantias individuais, eles são levados de uma forma muito séria, né? Aqui a gente tem uma fiscalização muito maior das operações financeiras, das movimentações e tal. Aqui a ideia é, de fato, tornar tudo virtual em tempo real para o fisco e adiantado, né? Então, se você pagar maior, você vai atrás de recorrer, de buscar a sua restituição depois. Então, vai simplificar? Vai. Mas como? Na dúvida, tributa. Na dúvida, você paga e depois vai atrás. Então, assim, no meu entender, no nosso entender, isso não é simplificação. Simplificação era eu pegar uma discussão e eu esclarecer, tornar mais claro os conceitos, os critérios. E não simplesmente dizer, tributa tudo. Simples. Vou tributar tudo, quero tudo à vista, quero tudo antecipado. Me paga se sobrar, eu vejo o que dá e eu te devolvo. Então, assim, isso não é simplificação. Isso, na minha visão, é uma voracidade fiscal sem tamanho. Então, respondendo já a primeira pergunta, né, que era um sistema justo, simples e eficiente, né? Simplicidade a gente não está vendo. Simplicidade a gente não está vendo no sistema. Isso ia ser até um ponto que eu tinha pensado, que, de fato, a gente vai ter uma única simplificação. Porque a gente está transformando 4 tributos em 2, falando aqui de CBS e IBS, certo? Transformando entre aspas, né? Porque como o sistema vai permanecer híbrido... Então, isso, mas verdade, a grosso modo, no fim dessa transação, qual que vai ser a simplificação? Na nomenclatura. Essa é a simplificação que vai existir com a reforma tributária. O PIS e a COFINS, eles vão virar CBS, sendo que o PIS e a COFINS, eles já andam juntos. Então, eles já são cobrados juntos, de maneira conjunta. Então, juntar e virar CBS, não vejo como um ganho. A grande questão, vejo eu, seria o IBS. E aí, até falando de justiça, o que é justo e o que não é justo. O que a gente sabe do IBS até agora, certo? Aliás, o que a gente não sabe? A gente não sabe amplamente e de uma forma concreta a alíquota, a hipótese de incidência, tudo. A gente não sabe quais despesas concretamente eu vou poder me utilizar para tomar como créditos em relação aos débitos do IBS. E quando surgir, acho que essa é a intenção. E quando surgir um litígio, eu também não sei a quem recorrer. Então, agora eu quem pergunto a vocês, isso é justiça fiscal?
O sistema Isso, na tributário verdade, melhorou? me parece um... Deixa eu escolher com cuidado que eu vou dizer. Um mecanismo de... Não, eu vou usar essa palavra mesmo. Me parece um esquema financeiro... Uma armadilha. Me parece uma quadrilha que se organiza realmente para praticar o crime, diminuindo a chance de defesa da vítima. Sabe aquelas majorantes que a gente aplica no direito criminal, que é a impossibilidade de reação da vítima? Me parece que o fisco ele tá ganhando uma musculatura, um poder e uma extensão, que ele amordaçou a vítima de uma tal forma que a vítima não tem chance de resistência nenhuma. Lembra um pouco, Isso. Alan, só a questão como se fosse a questão trabalhista, né? Porque ela é muito pensada, às vezes, em grandes empresas que têm estrutura para atender aquela determinada Aquelas situação. determinações e Sendo regulamentações. que um pequeno empresário, por exemplo, só dando um exemplo bem simples de entender. Hoje, você paga 5% de ISS, certo? Então, você presta um serviço, paga 5% de imposto de serviço. É isso que você faz. Com o IBS, a sistemática vai mudar, porque ele traz uma questão de débitos e créditos. Então, eles vão aumentar as alíquotas drasticamente. As alíquotas vão ficar aí entre 26% a 28%, estimativas. E sendo que você não vai pagar 28%, porque antes era 5%, agora vai ser 28%? Não, porque você tem créditos a se apropriar. Então, como é que um pequeno empresário vai manter controle sobre isso? Assim, é uma coisa que é feito para dar errado. Porque é um custo operacional a mais para a empresa. Se hoje uma das maiores dificuldades de qualquer empresa minimamente organizada que está no lucro real é entender quais créditos de PIS e COFINS eles podem tomar. Não, e vamos ser bem realistas, vamos traduzir em um bom português. Um advogado bom e um contador bom, eles são caros. Sim. Um advogado bom e um contador bom são caros. Além de tudo, na pirâmide remuneratória da nossa profissão, vocês são o topo da pirâmide remuneratória. Não adianta a gente fingir que não, porque e não é por uma subjetividade da cabeça da gente. Vamos lá entender. Um advogado tributarista ele tem que entender de várias noções diferentes que para um advogado que tem outras áreas de especialidade, como por exemplo eu que não sou tributarista, eu não tenho que entender. Eu não tenho que entender sobre direito financeiro, eu não tenho que entender sobre conceitos de alíquotas e uma série de especificidades que o advogado tributarista ele tem que entender. Então, ele tem que saber auditar, ele tem que saber fiscalizar, ele tem que saber entender, ele tem que saber compensar. Então, obviamente, quanto mais complexo é o trabalho, mais alto é o valor agregado dele. Então, se você pega essa realidade de que o trabalho de vocês tem alto valor agregado, isso não quer dizer que não é praticável, tá? Que é impagável. Eles são super bons de negociação. Inclusive, o arroba deles vai estar aí embaixo. Se você tem que atrair ali para um empresário já extremamente sufocado, num país com muitas obrigações, uma nova despesa, gente, sufoca muito o setor produtivo. Isso me leva para a próxima pergunta. Os MEIs nessa situação, o MEI, ele se deu mal ou saiu bem nessa história? Porque acho que tem muita gente que vai assistir a gente que é MEI. Porque hoje a gente passa pela maior transformação do nosso mercado de trabalho nos últimos... Nem sei desde quando, eu ia dizer 100 anos, mas eu acho que até mais. Acho que 100 anos, porque foi ali na última reforma, na última revolução industrial que a gente viveu. Que foi a revolução industrial mais tecnológica. A gente tem pessoas que não querem mais o mercado de trabalho tradicional, que não querem uma relação de trabalho regulada pela CTPS e que não querem mais a carga tributária que vem com essa relação de trabalho pré-determinada. Em consequência, uma grande fonte de arrecadação para o Estado, que é a carga tributária pesadíssima sobre a folha de pagamento e outras coisas, ela também desaparece. Sim. Não por acaso, o Estado escolhe o imposto sobre o consumo como alvo principal da reforma tributária. Então, nessa brincadeira, os MEIs se deram bem ou se deram mal? Eu acho que eu vou pensar aqui, operacionalmente falando, eu ainda não vou nem falar de tributação, tá? Eu queria só mudar a nomenclatura de MEI, que é a natureza jurídica, a constituição da empresa, de microempreendedor individual para o regime do Simples Nacional. Eu quero, na verdade, falar do regime tributário. A gente está falando do aqui Simples Nacional. De Simples Nacional. Isso. Certo? Que então, não é só o MEI, tá? É bom a gente especificar. O Simples Nacional alberga empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões. 4,8 milhões ano. Então, se você fatura mais que isso, automaticamente você é desenquadrado. Isso. Senão, você está enquadrado ali. O Simples Nacional, de cara, ele vai continuar existindo. Sim. Tá? Vai continuar existindo.
Mas... Sob que argumento? Porque o Simples ele era a unificação da cobrança. Agora, já que vai estar tudo unificado com o mesmo nome... Eles só vão ter que adaptar, porque em vez de incluir PIS, COFINS, ICMS e ISS, vai incluir CBS e IBS. Eles vão só fazer uma adaptação para juntar os impostos que ele paga tudo no hoje. mesmo boleto. Do Simples sim, mas... O que hoje a gente chama de DAS. O Simples só vai ter que adentrar para a questão de que se vale a pena para ele continuar ou não. Isso, porque o que é que acontece? Hoje, a contabilidade do Simples, ela tende a ser mais barata do que a de um lucro presumido ou a de um lucro real. E qual que vai ser a grande diferença agora na contabilidade do Simples? Que ele vai ter que se adequar apenas por conta dos outros. Ele vai precisar aprender a segregar receitas. Porque a partir do momento em que o IBS ele constitui um sistema de débitos e créditos e as empresas que vão contratar as empresas que estão no Simples vão poder tomar esses valores como despesas para abater dos débitos de IBS, é uma obrigação, vamos falar aqui do MEI, ou daquele empreendedor que está no Simples Nacional, de segregar isso para poder justificar essa despesa e com que o comprador dele possa se valer desse creditamento amplo. Ou seja, a pessoa que está no Simples, ela não tem direito a tomar crédito, mas ela está obrigada a ter uma reformulação na contabilidade dela para que o comprador dela tenha essa organização e ele sim tome os créditos. Então, traduzindo... Só para tu entender. Lembra que eu falei que você paga hoje 5% de ISS? Sim. Esses 5% vão virar 28% com direito a créditos? O problema é que justamente o Simples, ele exporta pouco crédito. Então, quando você contratar uma pessoa do Simples, nem todo aquele valor vai virar crédito para você deduzir da sua alíquota. Entendi. Então, em vez de você ter 28 e deduzir X de crédito, esse X, se tu tiver consumido de uma empresa do Simples, se o teu custo for alguém do Simples, esse custo não vai virar 100% desconto. Então, automaticamente... Então, pode ser prejuízo para algumas empresas contratar pessoas do Simples. Vão ter que fazer esse cálculo para ver se compensa contratar alguém do Simples ou não. Grandes cadeias produtivas, por exemplo, grandes indústrias que tomam mão de obra local, digamos assim, só para as pessoas entenderem, que tomam mão de obra local, que são geralmente empresas optantes do Simples Nacional, tanto pela menor carga tributária como pela simplificação do sistema tributário em si, elas vão preferir agora selecionar outras empresas de maior porte, porque elas vão ter mais créditos tributários para fazerem abatimentos lá na frente. Isso, ou fazer uma coisa que vai tornar um pouco mais complexo, que é o que o Roberto está dizendo, contratar empresas do Simples que façam a segregação. Que aí eles vão poder exportar créditos. E quem faz essa segregação vai ter mais custo operacional com a equipe de contabilidade. Mas o teu raciocínio está correto, exatamente isso aí. Exatamente isso. Então, na prática, a gente tem uma reforma que privilegia a empresa de maior porte. Olha, eu não queria nem falar de quem privilegia, mas a gente já consegue ver quem está em desvantagem aqui. Certo? Eu acho que o maior privilegiado vai ser a União Federal. Não, claro, a gente sempre sabe... Dizem que é como aquilo que a gente vê, né, em Vegas, que a banca sempre ganha. A gente sempre sabe, a gente entra nesse jogo sabendo que a banca ganha. Até aí, zero surpresa. Mas o que me surpreendeu dessa fala de vocês é, de fato, que a gente tem uma postura anti-empreendedorismo. Porque quase todos os grandes capitalistas do mundo, os países que são as maiores economias capitalistas do mundo, eles favorecem o fomento do empreendedorismo, o desenvolvimento da autogestão, né? Do desenvolvimento do seu próprio negócio, você criar, você inovar, porque entende-se que o empreendedorismo é a força propulsora do capitalismo moderno. Só que aí a gente tem uma reforma que desincentiva as empresas que são empresas de pequeno porte hoje. Porque não é para isso que foi criado o Simples Nacional? O Simples Nacional foi criado para que você tenha uma espécie de incubadora. Você tem ali um UTI neonatal, para que enquanto aquele feto que está exposto ali a condições ambientais extremamente desagradáveis, ele consiga se firmar, se desenvolver, amadurecer, e uma vez que ele amadureça, ele consiga nadar em águas profundas. Quando você vai retirando essa cobertura, essa proteção que você está dando para a empresa menor, e você está jogando ela para uma água muito mais profunda, sem que ela esteja preparada para esse momento de competição, você literalmente está desincentivando
o empreendedorismo e o setor produtivo de menor capacidade. E a grosso modo, pelas estimativas que eles têm feito, o setor de serviços, em geral, vai ser o mais afetado. Tá? Muitas indústrias vão reduzir o custo, porque hoje em dia eles, de fato, arcam com muita carga tributária, então eles vão dar uma diminuída, provavelmente, na indústria, e o que deve aumentar são os serviços. O problema é que os serviços são grande parte do mercado brasileiro. Grande parte das pequenas empresas são voltadas para a indústria, para o serviço, desculpa. Eu não separei esse dado porque eu desconheci essa informação, confesso. Mas eu realmente gostaria de ter esse dado agora, de entender no PIB brasileiro de qual é a ordem de grandeza do setor de serviços. Eu sei que logo depois da indústria vem o setor de serviços. Ele é bem grande, então assim... eu acho que deve ser o segundo ou talvez o terceiro. Eu não quero ser impreciso ou errar, mas eu acho que dentro das forças econômicas do nosso PIB é o segundo ou terceiro. Uma reflexão que eu queria trazer sobre esse ponto, Alan, isso aqui é o seguinte: a gente está aumentando o ônus sobre um dos setores que emprega muita gente. Porque se eu tenho uma coisa de serviço, o principal insumo dele é mão de obra. Então, se eu vou onerar um negócio que o principal insumo é mão de obra, o que eu estou dizendo em outras palavras não me interessa isso. E o que eu estou dizendo me interessa indústria, me interessa maquinário. Então, a gente está privilegiando negócios que vão ser instalados em cima de maquinário e estamos desestimulando negócios que são com base em pessoas. Porque é esse o efeito prático da tributação. E a gente volta para o que eu estava dizendo para vocês. Porque se o setor de serviços é o líder, por exemplo, nessa questão do MEI, que é você não ter vínculos, e a indústria ainda precisa dessa mão de obra regulada, tradicional, então o governo está apertando os botões, apertando aqui e ali, para trazer de volta para dentro desse mercado regulamentado uma força de trabalho que nos últimos anos escapou para a informalidade. Vocês entendem? Sim. Ele está recapturando os escravos que se libertaram da senzala da CLT, em alguns aspectos, porque não é em todos os casos, mas na maioria dos casos, às vezes o trabalho CLT, a gente sabe que ele é realmente muito cruel para muitas categorias, e a possibilidade de você ter ali a sua autonomia, de você controlar seus horários, sua vida de uma forma mais autônoma é muito melhor, mas em compensação, tributariamente não é interessante para o governo. Então me parece que eles estão realmente... Acho que quando você pergunta se o setor de serviço ele vai ser beneficiado, vamos falar serviço, tecnologia, que não deixa de ser um serviço, ou não pela reforma, a resposta que se pode dar é de um advogado, depende. Porque a gente está saindo aqui de um tributo não cumulativo, que é o que eles pagam, que é o ISS, que pode ser 2% a 5%, a depender do que for. E a gente vai subir isso para o IBS, como o Renan muito bem disse, que pode chegar a 25% ou mais. E diferentemente de uma indústria, que ela precisa de maquinário, ela precisa de chapa de aço, ela precisa de lubrificante, de engrenagem, de óleo, ela precisa de tudo, de concreto, argamassa, cimento. Qual é o insumo do serviço que vai justificar a tomada de créditos para fazer com que esses 25% ou mais caiam no fim das contas? Não vai ter. O que é que vai acontecer com o setor de serviços? Aumento de carga. Aumento de carga. Custo de vida geral caro. Custo de vida geral caro. E eu ainda trago isso para dentro de um cenário de fim de benefício fiscal. Porque quando a gente fala de benefício fiscal, não é só a guerra fiscal do ICMS. A partir do momento em que ICMS e ISS vão virar um só e não pode ter mais benefício fiscal do IBS, as grandes empresas que trabalham com serviços, que elas decidem onde elas vão se instalar, muitas vezes por conta dessas desonerações fiscais, elas não levam em consideração diversos fatores, justamente porque o tributário se paga, no fim das contas. Mas vamos falar aqui do Ceará. Esses data centers bilionários que estão se instalando aqui, será que aqui dentro do estado do Ceará a gente tem os melhores valores de mão de obra, é a mão de obra mais qualificada para eles, logisticamente falando, para tudo que eles vão trabalhar aqui dentro, a gente tem os melhores cabos, redes de fibra ótica, eu assumo que eu não entendo dentro desse ponto de como que funciona a operação. Mas e se não fosse a desoneração fiscal? Essa empresa vinha para cá? Provavelmente não.
Provavelmente não. Nós não somos um hub econômico importante. Se você for analisar em matéria de fomento de negócio, você vai preferir centros mais estabelecidos, digamos assim. Exato. Assim, não tem por que estar afastado do mercado consumidor. E o maior mercado consumidor que a gente tem hoje é o Sudeste. Sabe o que vai acontecer, Alanderson? A gente tem a FNDR, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, certo? Isso foi instituído juntamente da reforma, na emenda constitucional. Ela veio para que a gente reduza os impactos gradativos do fim dessa guerra fiscal. Basicamente a mesma coisa que fizeram quando os fundos de desenvolvimento e os bancos de fomento, como BNDES, não sei o que lá, e Isso. Banco do Nordeste. E aí eu te coloco só o seguinte: 70% dessas verbas que vão ser repassadas para poder suprir esse gap do fim da guerra fiscal, eles vão atender ao critério populacional, certo? Ou seja, quem tem mais população leva mais da fatia do bolo. O estado do Rio de Janeiro e de São Paulo tem 1/3 da população do Brasil. Entende? Então, eles ganham duas vezes. Eles ganham por ser o maior mercado consumidor, vão ganhar no repasse de recursos. Resumindo, bem trocado e bem medido, os estados menos desenvolvidos saíram literalmente pagando a conta. Quando a gente vê a representação parlamentar, a gente começa a analisar o que realmente é a justificativa da reforma tributária. A gente vai ver um cenário aí dos estados mais pobres pedindo, com o pires na mão, né, para o poder central. Esse é o cenário mais próximo que a gente vai ver em termos de independência financeira dos entes, né? Então, os estados, a tendência é perder orçamento, perder controle sobre o seu orçamento ali inicialmente. Então, vão ficar com o pires na mão em busca do federal. Gente, a gente está se aproximando do final. Minha pergunta é, diante de todo esse cenário que a gente discutiu aqui, exaustivamente daria para discutir pelo menos mais umas 2 com horas para frente. certeza. Maria. Como vocês sugeririam que as pessoas se preparassem para essa avalanche que vai ser a reforma tributária? A gente... Posso falar? Pode, fica à começar a puxar para ele finalizar? Por favor. Mas a gente está pensando, a gente está estruturando com os nossos clientes, são 4 aspectos principais, né? A preparação do empresário, para ele entender os conceitos principais, os impactos setoriais. A preparação do negócio, porque muitas das questões vão ter que ser revistas, como fluxo de caixa, contratos, etc. A preparação das equipes, porque, de fato, as equipes Contábil internas jurídica. vão precisar entender o que está acontecendo. E a preparação tecnológica, porque, de fato, os sistemas vão mudar, os sistemas de fluxo vão mudar, de nota fiscal vão mudar. Um dado interessante é que, com essa virtualização generalizada de tudo e com o split payment, eles estão esperando um aumento gigantesco no volume de operações. E eles não têm capacidade de processamento de dados para tudo isso. Então, eles já estão discutindo, já está virando outra discussão, que é quem vai pagar a conta dessa questão do processamento de dados do SERPRO. Então, eles já estão querendo instituir uma cobrança para as empresas pagarem, para terem acesso ao sistema De processamento de dados. Isso, e pagamento de imposto. Então, você vai pagar para poder pagar imposto. Então, assim... O que automaticamente vai aumentar os custos de operações financeiras. Isso. Então, assim, são quatro pilares principais, eu acho que a gente traz aí para... É um degrau, Alanderson, que hoje dentro do Novaes Cavalcante a gente toma esse cuidado para fazer da seguinte forma. Vamos preparar o empresário, que ele, na verdade, muitas vezes, e aqui eu digo de empresas de faturamento de dezenas de milhões de reais por ano, então não é uma empresa simples, não é uma empresa pequena, que o empresário ainda não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe quando que começa, como que vai funcionar e qual que vai ser a diferença, certo? Então, primeiro a gente tem uma conversa com o empresário. Passado o susto, quando a gente conversa com o empresário... O impacto que eu tô sentindo, então, no caso, eles sentem também, entendi. Um pouco mais, inclusive. É que eles pagam a conta, né? Exatamente. Passado o susto, a gente começa a preparar justamente as equipes. E aí entra não apenas a contabilidade, que ela vai precisar se readequar às novas normas, mas também financeiro.
O departamento financeiro é muito importante, porque eles já precisam fazer as projeções para os próximos anos. Hoje a gente tem cliente aqui que o horizonte de visão do planejamento estratégico deles, empresa já gigantesca, não é para o próximo trimestre, é daqui a 5 anos. A reforma já vai estar completamente mudada, completamente implementada. Então a gente precisa já com o setor financeiro para que ele se alinhe com todos os outros. Compras, fornecedores, comercial, importações, exportações, tudo isso, para além da contabilidade e além desse preparo prévio do empresário. E por fim, a tecnologia, que querendo ou não, ela precisa existir. Então a gente também tenta trabalhar esse encaminhamento para as melhores opções do mercado, para que isso fique redondo dentro da empresa e que cada um dos nossos clientes já saia na frente. Mas tem que buscar informação, tem que acompanhar. Cada dia aí, cada semana vão aparecendo novidades e mais problemas da reforma. Como a gente estava falando no começo, a gente não tem um mapa que diz o caminho. A gente está diante de uma trilha completamente nova e, na verdade, a gente está aí diante de uma série de problemas que a gente nem sabe ainda quais vão ser. Então, a gente está sempre atento, sempre vigilante para garantir aí, tentar garantir pelo menos que a gente consiga manter a justiça fiscal, né? Exatamente. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você que me acompanha, se você quer ter a segurança de ser assessorado por profissionais sérios que vão te conduzir nesse desafio gigantesco, na maior transição tributária e financeira que o nosso país viveu nas últimas décadas, eu deixo aqui o arroba, tanto dos meus queridos amigos, Dr. Renan Cavalcante, Dr. Roberto Novaes, sócios do escritório Novaes e Cavalcante, mas também deixo aqui o arroba do escritório. Então, se você quer assessoria jurídico-tributária de alta qualidade, com profunda especialização no assunto e que vai te dar a segurança que você necessita, fale com eles. Os homens aqui são os caras para resolver o seu problema, tá bom? Gentileza. Muito, foi um prazer, meu muito amigo. Obrigado, amigos. Eu separei um presentinho pra vocês, pra agradecer a presença de vocês. Pô, muito obrigado. Muito obrigado. meu E a amigo. luxuosa ajuda do meu amor. Amor, traga aí, por favor. É apenas uma pequena lembrancinha pra adoçar a vida de vocês, depois de um assunto tão amargo. Muito obrigado. Espero que vocês gostem. Gente, muito obrigado pelo tempo de Amigo, vocês. a gente que Meu agradece. amigo, é sempre um prazer. Sempre um prazer Estamos à conversar com disposição vocês. e a gente vai mantendo vocês aí atualizados aí das novidades. Você expandiu os horizontes da minha mente hoje. Muito obrigado, amigo. Conte sempre. conosco, meu Um amigo. abraço. Um abraço. Até mais, gente. Até o próximo episódio, tá? Espero contar com vocês. Até logo. Tchau, tchau.